Fala galera do Guia do Excel, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje estarei ensinando para vocês mais um conceito do Excel, desta vez 3 fórmulas no Excel. SE, a fórmula E, unida também com a fórmula SE, e a fórmula O, que também está unida com a fórmula SE. Nesse caso, a gente vai consistir em 3 aplicações nesse vídeo, que no caso, a fórmula SE, fórmula SE unida com a fórmula E e a fórmula SE unida com a fórmula O. Então vamos para a primeira aplicação. Nesse caso aqui eu tenho as cidades, eu tenho os meses e eu tenho um total. E aqui a meta que era almejada. Aí eu quero saber o resultado. E nesse caso eu quero saber se vai ter uma premiação ou não. Como que eu realizo isso no Excel? Pela fórmula SE, que no caso vai atender um critério para se tornar uma premiação ou não. Então, nesse caso, como que a gente realiza isso? Igual SE tab. Aí aqui, o primeiro argumento da função, da fórmula, é o teste lógico. Qual é o teste lógico? Se o meu total for maior ou também igual à minha meta, coloco ponto e vírgula, vou para o próximo argumento. O valor, se verdadeiro, será prêmio. Mas e se o valor for falso? Lembrando, pessoal, sempre fecha com as aspas. Coloco ponto e vírgula. E se o valor for falso? Entre aspas, coloco o hífen. Fecho parênteses, aperto Enter. Nesse caso, preencheu em todas as células inferiores a essa que eu acabei de realizar a fórmula. Como que realiza isso? Através do preenchimento relâmpago no Excel. Algo que também eu já ensinei aqui no Guia do Excel. Vamos para a nossa segunda aplicação, então. Nesse caso aqui eu tenho uma base de dados que contempla funcionário, anos de experiência, salário atual, o aumento, que a gente vai realizar junto, e o novo salário. Mas como que a gente vai realizar o aumento com os anos de experiência e o salário atual? A gente vai utilizar da fórmula SE, que atende um critério, junto com a fórmula E. Mas para que serve a fórmula E? Ela vai retornar verdadeiro se todos os argumentos forem reconhecidos como verdadeiro. E retornará falso se um ou mais argumentos forem reconhecidos como falso. E um uso comum dessa função é expandir a utilidade de outras funções que realizam testes lógicos. Nesse caso, como que a gente vai realizar isso? Igual SE. A gente coloca a fórmula E dentro da SE. Aperta o Tab. E agora a gente vai realizar o teste lógico. Nesse caso, qual vai ser o teste lógico? Se os anos de experiência for maior ou igual a 5, vai ser um do meu critério. E o segundo critério, teste lógico, que o Excel vai interpretar. Se o salário atual for menor ou igual a 3.000, será o meu segundo teste lógico. Nesse caso aqui eu só vou usar 2 testes lógicos, mas você pode expandir essa função usando os demasiados testes lógicos que você quiser. Agora eu fecho parênteses, então eu terminei a fórmula E. Mas o que a gente realizou aqui? O teste lógico. E esse teste lógico dentro da função E, em que eu usei 2 testes lógicos, ou seja, uma função SE em que eu uso um teste lógico, nesse caso aqui eu utilizei 2, porque eu usei da fórmula E. Se o valor for verdadeiro, o que será aumentado? 7% em relação ao salário atual, nesse caso. Claro que você poderia mudar o número também. Mas e se o valor for falso? Se o valor for falso, só aumentará 3% do salário. Fecho parênteses, que agora é da minha fórmula SE. Ao apertar o Enter, ele estabelece o aumento requisitado por nós. Mas e agora o novo salário? O novo salário é bem simples calcular. Como que a gente calcula isso? A gente pega, coloca igual, o salário atual mais entre parênteses, o salário atual vezes a porcentagem do aumento estabelecida. Fecho parênteses, aperto Enter. O aumento, né,
que vai estabelecendo o salário atual, e o novo salário será este para os funcionários, de acordo com seus anos de experiência e o salário atual que eu utilizei nas fórmulas SE e E unidas. Agora vamos para o nosso último critério, a função OU unida a SE. Como que a gente realiza isso? Aqui eu tenho uma base de dados em que contempla produtos vendidos, quantidade, valor unitário, total, e eu quero saber a comissão. Mas como que a gente vai realizar a comissão? Nesse caso, o nosso parâmetro que a gente vai usar será o seguinte, igual SE tab, que a gente coloca a fórmula OU unida ao SE tab, e agora a gente vai realizar os nossos testes lógicos, algo que eu já expliquei anteriormente na outra aplicação. OU. O que consiste a função OU, ou a fórmula OU? É uma função lógica para determinar se alguma condição em um teste é verdadeira. Basicamente, é essa a aplicação da função OU. Ou seja, eu tenho, por exemplo, 2 critérios, e se um deles estiver correto, a fórmula vai imprimir para mim um valor. Se um deles não estiver correto, vai imprimir outro valor. Então, basicamente, qual vai ser o meu teste lógico? Se a quantidade for maior que 300, é o nosso primeiro teste lógico. E o nosso segundo teste lógico é se o total for maior que 50 mil, é o nosso segundo teste lógico. A gente fecha parênteses da função OU, ponto, vírgula, agora a gente vai retornar o valor se verdadeiro. Eu quero uma comissão de 7%, como anteriormente realizado. E, se for falso, uma comissão de 3%. Fecho parênteses, aperto Enter, ele estabelece a comissão a respeito dessa base de dados e os critérios que foram seguidos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!